Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna em Dia, o podcast para você que quer uma vida sem dor. Eu sou o Dr. Gustavo Moura, médico da dor e anestesista. Eu sou o Dr. Tiago, neurocirurgião, especialista em coluna. E hoje estamos dando início a esse projeto tão sonhado. E é justamente um bate-papo, muito mais do que o podcast ou algo muito rebuscado. A nossa grande ideia é de responder as perguntas que no dia a dia recebemos em nosso consultório. Hoje o tema em que colocamos no Instagram e o mais votado foi sobre hérnia de disco. Algo muito presente no dia a dia, pessoas com dúvidas diversas sobre o que fazer, o que é hérnia de disco, como tratar, coisas do dia a dia. Estamos aqui, vamos bater esse papo para responder a várias perguntas que recebemos ao longo da semana no meu Instagram e no Instagram de Dr. Tiago. Tiago, primeiro vamos começar explicando o que é hérnia de disco, né? O que é aquela dor no nervo ciático que as pessoas tanto conhecem. O que é a hérnia de disco? Bem, a hérnia de disco, ela para definir melhor, vou definir melhor o que é o disco intervertebral. O disco é a estrutura que serve como articulação entre as vértebras. Então, ele serve para absorver os choques que são dissipados e a carga que é exercida sobre a coluna. Então, essa estrutura é uma estrutura fundamental desde que o ser humano assumiu a postura bípede, porque ele dissipa as cargas e faz com que toda a energia seja transferida da coluna em direção às pernas. Tá? Então, como é uma estrutura muito demandada, essa estrutura termina ao longo da vida sofrendo uma degeneração, que até certo ponto é natural. A formação de hérnia é um processo natural na coluna. Agora, esse processo pode passar do ponto e gerar um quadro doloroso, tá? Tanto só pelo processo degenerativo em si, quanto pela compressão de nervos que estão na região da coluna. Uma das coisas que eu costumo falar muito no consultório, né? A vértebra nada mais é do que um tijolinho e o disco é uma espécie de um amortecedor de carro. A gente tem vários desses componentes em que permitem a movimentação. Se a gente fosse só a vértebra, seríamos rígidos, duros. Então, a natureza fez a vértebra junto com o disco para permitir a movimentação, que a gente vá para frente, para trás, para um lado e para o outro. O que acontece é que, algo que eu falo muito, a coluna e as articulações são pilares de sustentação do nosso corpo. E a hérnia de disco nada mais é do que uma degeneração, um desgaste, um processo que ocorre ao longo do tempo. Não é de um dia para o outro que acontece isso, né? E uma dúvida muito frequente, Tiago, são pessoas que dizem assim, eu tenho 60 anos, nunca tive nada na coluna e do nada estou agora com hérnia de disco, né? E é o que eu falo muito, não é do nada. O desgaste é algo que acontece ao longo do tempo, né? Imagina uma goteira que está caindo numa laje, uma gotinha por dia. Uma gota por dia não vai fazer diferença alguma nessa laje. Mas coloca essa goteira caindo uma gota por dia para cair ao longo de 50, 60 anos. Aí é onde temos o desgaste. Então, o desgaste é algo que já vem acontecendo desde lá atrás. Essa goteira, uma gotinha por dia, mas que ela já vem caindo há muito tempo, há 30, 40, 50 anos. Então, o que muitas vezes a gente observa, né, quando chega um paciente com hérnia de disco, né, e ele vem perguntando a gente, mas do nada eu tinha coluna tranquilo, sem nenhum problema, né? Eu digo, o problema ele aconteceu ao longo do tempo. Verdade. Essa goteira já vinha caindo há muito tempo. E o que a gente está vendo hoje é uma fotografia, mas a gente tem que entender que a vida é um filme, né? Essa goteira caindo ao longo do tempo ocasionou o problema que hoje esse paciente que chegou para a gente apresentando essa hérnia de disco, né? E como é que a gente consegue visualizar assim? Eu tive uma dor nas costas, né? Uma pergunta que a gente recebe muito. Eu tive uma dor nas costas, isso é dor no nervo ciático, né? O tratamento ele é igual para todo mundo, né? Eu posso tomar só um remedinho, tomar um anti-inflamatório, tomo um analgésico. Como é que a gente identifica primeiro a sintomatologia? O que o paciente apresenta, né, de sintoma quando chega para a gente no consultório, Tiago? Tá, então,
É assim, como o Gustavo comentou um pouco antes, essa é a queixa comum do paciente, assim, do nada eu tive. As hérnias do nada, elas até existem, mas elas são muito raras. Normalmente elas são parte de um processo que vem se acumulando, o copo vai enchendo, até que o que você percebe é a última gota. E como você nunca tinha feito nenhum exame, não sabia que tinha, era assintomático, como eu falei também, o processo até certo ponto é assintomático, mas a partir de tal momento você começa a desenvolver os sintomas. E quando a gente está lidando com um paciente assim, com dor nas costas, com dor irradiada na perna, a gente tem que tentar classificar ele em grupo de gravidade, tá? Então, a primeira coisa é saber se ele tem sinais de alarme ou não, sinais vermelhos que a gente fala. E o que seriam os principais sinais vermelhos? A dor que irradia pela perna, associado a fenômenos neurogênicos, como dormência, perda de força, fenômenos de alodíneas, sensibilidade ao toque, sensibilidade ao frio, frieza, calor. Isso em um trajeto que corresponde a uma das divisões do nervo ciático. E o paciente que também está com dor nas costas persistente e muito forte. Então, tem o paciente que tem o grupo mais grave, que são esses que têm sinais de alarme, e esses pacientes vão ter que ser investigados com exame de imagem. E os pacientes com o grupo que não tem sinais de gravidade, que é uma dor nas costas, que não irradia na perna ou irradia na perna sem ser compatível com compressão do nervo ciático, esses pacientes, a priori, não precisam de investigação adicional e são tratados de forma conservadora. Tá? Então, esse é o principal ponto, classificar o paciente em grupo de gravidade. Isso não quer dizer necessariamente que o paciente tenha ou não tenha hérnia, tá? Porque pode ser que a gente nem chegue a investigar. Tá? Uma vez investigado, que a gente vai poder classificar. Uma coisa que os pacientes muitas vezes se confundem também é eu já tive problema no nervo ciático, eu tenho uma hérnia de disco, ou eu tenho uma hérnia de disco ou problema no nervo ciático. São coisas diferentes, mas que podem estar em conjunto. Tá? A hérnia de disco não é a única doença que pode levar a comprometimento do nervo ciático. E nem toda hérnia de disco leva a comprometimento do nervo ciático. Tá? Mas... Por isso que é tão importante a avaliação, a investigação, né? Isso. E algo que também a gente vê muito, né? Pacientes que procuram no Google, lá, Dr. Google, dor nas costas que puxa para a perna. Hoje é no chat GPT. Hoje é o chat GPT, né? Hoje é a inteligência artificial, né? Nem toda dor nas costas que ela puxa, isso significa hérnia de disco. Por isso que é tão importante a avaliação, né? A avaliação clínica no consultório ela é indispensável, porque existem outras doenças que podem dar dor nas costas que irradiam para a perna, como doenças degenerativas lombares, sejam facetárias, ligamentares, que não estão comprimindo o nervo ciático, mas devido ao desenvolvimento do corpo humano, eles têm relações embriológicas e terminam sentindo essa dor irradiada, ou doenças que não são nem da coluna, como doenças da pelve e doenças do quadril, eles também podem irradiar na perna. Então, por isso que a inteligência artificial veio para nos auxiliar de diversas maneiras, mas o exame físico ele sempre vai ser necessário, porque, como eu disse, a coluna, as articulações são pilares de sustentação. E quando existe um problema, um desgaste, todas as estruturas em volta também acabam sendo afetadas em maior ou menor grau. No exame físico, na avaliação, no consultório, a gente vai conseguir investigar melhor, a gente vai conseguir identificar qual dessas estruturas que é a maior responsável pela dor, né? Ou até mesmo se várias dessas estruturas estão sendo responsáveis pela dor. Porque uma causa muito comum, né, de dor na coluna lombar é a dor miofacial ou aquela dor muscular crônica, né? Essa é a dor mais comum. Puxando um pouquinho até para a postura, né, que a gente tem visto cada vez mais pacientes cada vez mais jovens, né, de 20 anos, de 30 anos, né? Agora no mês de outubro, novembro, é o mês em que o consultório está cheio de adolescentes estudando para o Enem, que chega com dor na coluna cervical, dor na coluna lombar, né? E já pensando, eu estou com hérnia de disco, porque é uma dor muito forte, uma dor que está puxando até a região do bumbum, puxando até um pouco o ombro, isso deve ser hérnia de disco. Então, no consultório aparecem muitos estudantes, concurseiros também, que acabam chegando para a gente, eu estou com hérnia de disco porque a dor é muito forte e não está passando com nada, né? E assim, só interrompendo um pouco, Gustavo. Essa questão de ter o acesso fácil à informação, né, na internet, isso faz com que o paciente procure os sintomas que ele tem, ele escreve lá,
e muitas vezes ele já suspeita do diagnóstico, então ele se autodiagnostica. Mas ele esquece que esses sintomas eles podem estar presentes em várias doenças, não exclusivamente naquilo que ele quer se enquadrar. Então, por exemplo, o paciente fala, eu fico muito tempo sentado, eu sinto dor, então isso é uma hérnia de disco. As doenças discais, sabidamente, elas pioram com a posição sentada sustentada, porque devido à perda da lordose lombar, a perda da lordose faz com que a pressão, a sobrecarga, se desloque da faceta articular, que é uma estrutura que tem mais atrás na coluna, e vai em direção ao disco. Então, essas posturas que têm flexão anterior, como a posição sentada, a posição de abaixar para pegar algum peso, elas aumentam a sobrecarga no disco e podem causar dor. Mas outros tipos de doenças da coluna também pioram com esse mesmo mecanismo, como o estiramento ligamentar, a sobrecarga miofacial e várias outras. Então, o paciente procura, ele se enquadra, ele se encaixa e ele acha que não pode ser mais nada. E ele normalmente procura pela hérnia de disco porque é a que é a mais difundida e é a que todo mundo tem medo. E agora vamos para algumas perguntas práticas, né, que a gente recebeu no Instagram, né? Uma vez que identifiquei que eu tenho hérnia de disco, passei com o Dr. Gustavo, passei com o Dr. Tiago e identifiquei que eu tenho hérnia de disco, né? Eu posso fazer alongamento na perna, preciso parar a academia, né? A academia ela é boa, ela é ruim. Tô com hérnia de disco agora, doutor Tiago. Eu preciso parar a minha academia, preciso parar o meu exercício, a corrida. No meu caso que eu corro, eu paro a minha corrida. Como que a gente procede nesses casos? Tá, então a gente tem que, mais uma vez, enquadrar o paciente. Se ele está numa fase aguda, se ele tem um comprometimento do nervo ciático ativo, que isso é um problema que pode causar sequela, ou se ele tem uma mera dor lombar, uma dor nas costas sem sinais de alarme. O paciente que tem dor nas costas sem sinais de alarme, esse paciente não deve parar suas atividades físicas. Se for parar por um breve período aí de alguns dias, só para sair dessa dor mais intensa e poder voltar a praticar a atividade normal. Por isso que o exame clínico, o exame físico, é importante para poder triar esse paciente. Porque muitas vezes colocar esse paciente em repouso é condenar ele a nunca poder melhorar. E isso é a prática mais comum que existe nas condutas médicas. Um paciente que tem uma dor lombar, que ele devia se condicionar e o próprio médico proíbe o paciente de fazer atividade física, condenando esse paciente a nunca melhorar mais. Isso é um ponto bem importante que a gente recebe muitos pacientes que se enquadram nisso daí. Eu fui no médico no pronto-socorro e me pediu para ficar 60 dias, né? Tomar anti-inflamatório, tomou um analgésico e 60 dias em repouso. Aí o paciente chega bem pior da dor, né? Justamente pelo fato de ter abandonado o exercício, né? E também não ter sido orientado sobre outras alternativas, né? No caso da corrida, né? Como o Tiago falou, momentaneamente, identificado uma crise, obviamente a corrida não é das coisas mais indicadas. Porém, né, ao que eu falo, a gente pode modificar um pouco essa corrida. Se você está com um quadro de dor, em vez de ter um impacto relacionado à corrida, né, você pode simplesmente fazer alguma atividade mais leve de fortalecimento, evitar também esses alongamentos em que você vai esticar a perna e levantar. E o mesmo grupo muscular pode ser trabalhado de maneiras diferentes. Em vez de estar fazendo aquele abdominal convencional com flexão, você pode estar fazendo o abdominal em prancha, que também vai estar trabalhando a musculatura abdominal, mas sem fazer a flexão da coluna, que vai piorar, e sem fazer aquele alongamento da perna, que é algo que vai também piorar na fase aguda, certo? Por isso, como o Tiago falou, é muito importante a avaliação para saber, está na fase aguda, está na fase crônica, qual o ponto em que o nosso paciente ele se encontra. Por isso que não tem resposta mágica de ChatGPT aqui, né, Tiago? E algo... todo paciente que tem hérnia de disco, está na fase aguda, ele precisa da cirurgia. Quais são as opções que tem? O que a gente tem disponível para oferecer para o nosso paciente, né? A cirurgia é uma conduta de exceção, digamos assim, tá? Porque é uma minoria dos pacientes que vai precisar. Cerca de 5 a 10% dos pacientes que têm uma hérnia de disco verdadeira, digamos assim, certo? Que é a hérnia de disco com comprometimento do nervo ciático, vão precisar de cirurgia. Se a gente não estiver falando de comprometimento do nervo ciático, esse paciente não é um bom candidato cirúrgico. Ele pode até ser, caso tudo já tenha sido se esgotado,
mas normalmente ele não é um candidato cirúrgico. Já quando a gente está falando do paciente que tem comprometimento do nervo ciático, a gente acende o sinal vermelho e já orienta esse paciente que ele é um potencial candidato à cirurgia, sob o risco de sequela, caso essa compressão sobre o nervo persista. Então, quando a gente vai tratar esse paciente, antes de pensar em cirurgia, nós vamos tentar tratar ele da forma mais agressiva, conservadora possível. Então, medicação forte para dor, fisioterapia, exercícios conforme a tolerabilidade, sem causar tensão sobre o nervo ciático, para ver se o paciente conseguir se manter minimamente ativo. Existe um fenômeno que a gente chama de flossing. É como se fosse você passar um fio dental. Então, o fenômeno de dor causado pela hérnia, ele tem dois mecanismos. Ele tem um mecanismo compressivo, que é aquele volume da deformidade do disco, aquele bucho do pneu, digamos assim, no popular, que agora comprime o nervo. Mas ele também tem um fenômeno inflamatório, porque as estruturas do núcleo, que é o centro do disco, eles são isolados e quando eles rompem o ânulo, eles são identificados como como fosse um organismo estranho e aquilo gera uma resposta inflamatória intensa. Então a gente tem esses dois mecanismos, tanto o mecanismo de compressão quanto o mecanismo inflamatório. E isso pode gerar uma fibrose no nervo e deixar o nervo ainda mais preso. Então esse mecanismo de flossing, que seria como fosse o mecanismo do fio dental, ele ajuda o nervo a ficar menos preso e pode ser até que o paciente consiga sair da crise. Agora, a gente tratando esse paciente conservadoramente por 6 a 12 semanas e ele não melhorando, aí o caso dele é cirúrgico, ou se o paciente estiver apresentando perda de força, o caso dele também é abreviado, porque o risco de lesão sobre o nervo é muito grande. O que a gente observa muito, né, é esses sinais vermelhos ou red flags, como o Thiago abordou, né? O paciente está com perda de força, o comprometimento do nervo ele é tamanho, a ponto desse nervo ele estar apertado e poder gerar sequelas neurológicas, aí é onde a gente entra para esses casos em que a gente não pode esperar muito e existe a opção da conduta cirúrgica. Eu sempre explico assim aos pacientes. A hérnia ela pode ser operada a qualquer momento. Agora, o seu nervo tem um limite de viabilidade. Ele não pode ficar preso de forma grave ad eternum. É para sempre. Ele tem que ter um certo ponto onde é seguro levar esse tratamento conservador, que a maioria dos pacientes vai melhorar. Mas, infelizmente, se algum paciente não estiver melhorando, a cirurgia tem que ser orientada. Tá? Então, quando a gente está lidando com o paciente, o principal é procurar o sinal vermelho e tratar de forma agressiva o tratamento conservador. E quando a gente fala em agressivo, né, entrar com carga total, digamos assim, seja com a conduta dos medicamentos, seja até mesmo com a opção dos bloqueios, né, pensando em que existe o componente de compressão, ou seja, apertando o nervo, esse apertamento do nervo, existe o componente inflamatório. Com bloqueio, a gente não... o objetivo não é de comer a hérnia de disco, mas sim tirar o componente inflamatório através de medicamentos que a gente coloca diretamente no local da dor, diretamente no alvo da dor. Isso é bem mais eficaz do que tomar um medicamento por via oral ou tomar um beta-30, porque quando a gente toma um remédio por via oral, eu brinco dizendo que o comprimido não sabe onde é que está a dor. Eu falo assim a mesma coisa. Então, a quantidade de remédio que chega naquele local da hérnia, ela é muito pequena. O bloqueio ou infiltração é uma aplicação feita diretamente no alvo da dor. Por isso que ela é muito mais efetiva, é eficaz, pensando em tirar o componente inflamatório, né? Pensando em dar condições para que essa inflamação ela reduza e aí consiga recuperar o nervo e consiga melhorar da dor. E tem uma questão também, né, Gustavo? O remédio, ele não é específico para a coluna. Esses remédios que a gente usa na fase aguda, eles são analgésicos simples, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. E algumas vezes a gente utiliza também alguns medicamentos que têm efeito direto sobre a dor de nervos. Aí a gente vai entrar na seara aí de antidepressivos e anticonvulsivantes para tentar diminuir aquela atividade inflamatória. Mas mesmo assim, você vai estar exposto a uma gama de efeitos colaterais enorme, porque esses remédios não têm seletividade. Então,
Anti-inflamatórios vão agir sobre o rim, sobre o coração, sobre o fígado, sobre o estômago. Antidepressivos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares vão atuar em cima do sistema nervoso, no cérebro, causar sonolência, perda de raciocínio mais lento, perda de libido, tudo isso. Então, e quando a gente faz uma infiltração, a medicação que é injetada lá, ela é um sal, ela é um cristal, então ela não circula no sangue. Ela fica concentrada e aos poucos vai liberando de forma progressiva naquela região. O escape daquela região é muito menor do que quando a gente toma o remédio direto por via oral, ou intramuscular, ou intravenoso. Então, e eu gosto muito da maneira que você explica, né, a alguns pacientes, né, falando que assim, o que a gente coloca ali nada mais é do que um açúcar, né? Imagina um açúcarzinho que vai se dissolvendo ao longo do tempo. Eu acho legal essa analogia que o Thiago faz, justamente explicando como que são os medicamentos de depósito, né? Que é administrado o medicamento diretamente no alvo, no local da dor, né? E esse medicamento ele vai se dissolvendo ao longo do tempo, permitindo que não tenha apenas efeito por hoje ou amanhã essa dor ela reapareça, né? Pelo fato de ser medicamentos de depósito, ele vai surtindo efeito ao longo do tempo, permitindo a melhora da dor. Gustavo, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta. vamos lá. Você, como médico da dor, muito paciente pergunta: não vou fazer bloqueio porque eu não fico curado, volta tudo. O que é que você fala para o paciente que fala isso? E pior do que isso, utiliza a palavra, não vou fazer o bloqueio porque é paliativo, né? E aí eu pergunto... Eu falo logo o seguinte: você quer passar um mês com dor ou sem dor? E quando você fala assim da gente entrar com carga total, ser bem agressivo na fase aguda, é justamente porque se a gente fica postergando o momento, vou deixar para daqui a 2 meses, vamos reabilitar, vamos ver como é que fica... Esse nervo ele vai estar sofrendo. Isso pode gerar sequelas a longo prazo, né? Então... Só um parênteses. E também tem outra coisa, né, Gustavo? A gente está falando aqui meio que de digamos assim, de um protocolo científico, mas cada paciente ele tem sua individualidade do dia a dia. Por exemplo, nós somos profissionais liberais, eu não posso me dar o luxo de passar 6 a 12 semanas fazendo um tratamento conservador, sem realizar meu trabalho, sem poder estar ficando em pé, sem poder realizar minhas cirurgias. Então, se eu for ser submetido, eu vou querer logo fazer um bloqueio, uma cirurgia para poder voltar à minha vida normal. Alguns pacientes querem fazer sua atividade física, outros pacientes podem se dar o luxo de não ter a pressão de trabalhar tão rápido e ficar um tempo mais afastado. Então, a gente está dando uma linha geral aqui do tratamento, mas isso aqui vai ser ainda individualizado para cada paciente. Né? E sobre essa questão de cura, de ser paliativo, né? Algo que eu falo muito assim, a coluna, como eu disse, é um pilar de um prédio, né? E daí não é apenas a hérnia de disco que está comprometida. Todas as estruturas em volta também podem estar comprometidas, até mesmo a musculatura. Então, quando a gente atua ali através do bloqueio ou até mesmo através da cirurgia, vai ser também necessário a reabilitação. Vai ser também necessário o emagrecimento do paciente, o fortalecimento, que são estratégias muito importantes a longo prazo. Se o paciente fez um bloqueio, fez a cirurgia e foi tudo perfeito, mas engordou 10 quilos nos próximos 3 meses, essa coluna vai estar comprometida, essa coluna vai voltar a sentir dor. Se o paciente ele não reabilitou, não fez o exercício, vai voltar a sentir dor, porque o pilar do prédio, chamado coluna, ele vai estar comprometido. Pois é, então, e assim, né, tem paciente que faz um bloqueio e daqui a 3, 4 meses vai precisar fazer outro. Tem paciente que faz e no ano que vem vai precisar fazer outro. Tem paciente que faz e daqui a 5 anos vai ter que fazer outro. E tem paciente que não vai fazer mais nunca. Porque depende. Essa questão de falar que o bloqueio é paliativo ou não, é porque, na verdade, a questão não é o bloqueio em si. É a condição de base do paciente. Se o paciente tem uma lesão ligamentar que vai desinflamar e melhorar, ele vai melhorar. Agora, se ele tem uma doença degenerativa, uma artrose extremamente avançada na coluna, uma hérnia de disco, uma discopatia avançadíssima, o bloqueio não vai fazer com que essas estruturas se regenerem. Ele vai fazer com que a estrutura desinflame, zere aquele componente inflamatório, dê uma chance para o paciente se reabilitar. O paciente também tem que compartilhar, digamos assim, da culpa disso aqui. E, tendo essa chance, ele pode mudar de vida e nunca mais ter um problema. E eu vou um pouquinho mais além, né? O paciente que me pergunta isso, eu sempre falo assim, e o que é melhorar da dor? Melhorar da dor é tomar uma dipirona, melhorar da dor é tomar um simples relaxante muscular, tomar uma pílula mágica, fazer um bloqueio mágico, né? Melhorar da dor
a gente tem que entender a dor no sentido mais amplo possível, né? O sono é importante no tratamento da dor, a obesidade e o emagrecimento é importante no tratamento da dor, a alimentação não inflamatória é importante no tratamento da dor. Então, a reabilitação, o exercício, todas essas coisas fazem parte e influenciam direto ou indiretamente na dor. Então, quando a gente fala o que é melhorar da dor da hérnia de disco, eu não estou falando só de fazer um bloqueio ou de fazer uma cirurgia endoscópica, que a gente vai falar mais à frente, né? Colocando no médico, apostando todas as fichas, né, em que você vai fazer um procedimento mágico, né, achando que vai tirar a tua responsabilidade do tratamento que se estende ao longo do tempo. Eu digo que existem duas partes do tratamento. O tratamento a curto prazo tirou o paciente da crise. Beleza. Mas essa fase de manutenção, ela é muito importante. E o que é a fase de manutenção? É quando a gente associa a alimentação de boa qualidade, o emagrecimento, o sono de boa qualidade, o exercício. São coisas que não são importantes apenas para hoje. Vão ser importantes para que você, daqui a 5 anos, continue bem. Daqui a 10 anos, 20 anos e por aí vai. Por isso que eu falo muito assim, que é mudança dos hábitos de vida. O paciente, às vezes, fica perguntando, é melhor correr, é melhor academia, é melhor pilates, é melhor hidroginástica? Antes de discutir qual é o melhor, você tem que ter consistência, porque isso vai fazer parte da sua vida. Se você não tiver consistência, nenhum exercício vai funcionar. E qualquer coisa é melhor do que não estar fazendo nada. Andar é melhor do que estar parado. Lógico que quanto mais intenso o exercício, quanto mais intenso dentro do possível para cada paciente, maior vai ser o benefício que ele vai extrair do exercício. Eu sempre falo para o paciente o seguinte, todo exercício tem seu papel, certo? Mas existe na cabeça de muita gente que a hidroginástica é um exercício bom para a reabilitação. Não deixa de ser para o paciente que tem uma lesão, mas eu sempre falo para o paciente o seguinte, você acha que se você fizer a hidroginástica a vida inteira, um dia você vai conseguir levantar um botijão de 20 litros sem sentir dor na coluna? Não vai. Agora, se talvez você começar a fazer um treino de força, levantando 1, 2, 3, 4, 5, um dia você vai estar levantando 40 quilos. Então, você tem que se planejar para o que você quer fazer. Se você todo dia caminha num ritmo de passeio, você nunca vai conseguir correr uma maratona. Você tem que treinar para a maratona para poder fazer a maratona. Então, assim, se o paciente tem uma lesão incapacitante, a hidroginástica tem seu papel. Mas tem o seu papel e tem que ser progredida. O paciente tem que ir evoluindo. E essa constância, né, é algo mais importante, né? Se eu sou sedentário, 10 minutos de exercício hoje é o que eu tenho e é o que eu posso, maravilhoso. Ninguém está aqui para te julgar e dizer que 10 minutos é pouco. E você não está disputando com o livro. Você está disputando com você. Exatamente. Mas esses 10 minutos tem que virar 12, virar 15, virar 20. De um dia na semana virar 2, virar 3, virar 5 dias na semana e progredir conforme o seu corpo for permitindo. Não é para ficar, eu estou pegando agora 5 quilos, vou ficar com 5 quilos nos próximos 5, 10 anos. E ainda tem essa, né? Meu médico falou que eu só posso pegar 2 quilos. É mais uma das que impede o paciente de melhorar. E uma coisa que eu digo assim, eu só posso pegar 2 quilos. Beleza. Toda vez que você se levanta da cadeira, você está pegando peso. Aí você não pega 2 quilos. Porém, você pega aquelas cadeiras antigas da casa de vó, né? Aquelas cadeiras antigas de madeira maciça, de maçaranduba, que pesa 200 quilos cada uma, mas na academia só pode pegar 2 quilos, né? Você pega aquela mesa, pega um balde com 10 litros de água, mas na academia só pode pegar 2 quilos de peso, né? Então, são coisas, né? Para pensar, toda vez que a gente se levanta da cadeira, a gente está colocando o peso da cintura para cima no joelho e no quadril. Então, toda vez que a gente pega um balde, bota 10 litros de água e uma dona de casa vai passar pano em casa, isso envolve pegar peso. Né? A maior parte dos problemas, Gustavo, dos pacientes é que o paciente, lógico, obviamente isso é natural, mas ele tem medo de sentir dor. Então, ele tem medo de sentir dor até se isso for levar à melhora. Então, o paciente não tolera esticar a corda um pouquinho para poder se desafiar, porque aquela dor impede ele de melhorar. Então, o paciente, assim, ele muitas vezes fala, você tem que ir para academia, e ele fica insistindo comigo, meio que me desafiando assim. Eu posso mesmo, doutor? Deve. Aí ele faz, não, mas eu tenho também artrose na coluna. Aí eu faço, mais um motivo para ir.
Mas minha musculatura toda fraca. Mais um motivo para ir. Mas eu tenho discopatia. Outro motivo para ir. Quanto mais todos os motivos que os pacientes acham que são motivos para não fazer exercício, são motivos para que ele faça exercício. Isso, o medo impede que o paciente melhore. E ele faz, mas eu não posso ter uma crise. Não, pode ter uma crise. Só que a chance de você ter uma crise é muito maior se você for um sedentário. É tanto que a maioria das crises que levam o paciente ao consultório não foram no ambiente de exercício. E um ponto importante para pensar. Se eu vou na academia e eu estou acostumado a determinado exercício a pegar 10 quilos de peso e amanhã eu vou pegar 11, o objetivo da academia tem que ser compreendido de que é algo que está estressando a tua musculatura para que a fibra muscular, novos vasinhos migrem para ali e a fibra muscular ela fique mais forte. Se eu estou acostumado com 10 quilos de peso e amanhã eu pegar 11, eu estou estressando a musculatura. É normal e esperado sentir desconforto. Agora, uma coisa é eu aumentar de 10 para 11 quilos. É bem diferente de eu ser acostumado com 10 quilos e simplesmente aumentar para 100, que é o que acontece. A pessoa é sedentária e aí vai lá e pega um botijão de gás. A pessoa é sedentária e pega uma criança de 6 anos que pesa 20 quilos e carrega no colo, pega de qualquer jeito. Então ela está acostumada com 0. E aí vai e pega 20 quilos, é quando a coluna simplesmente trava. Então, é entender, o exercício é para gerar desconforto. Ninguém é para sair voando da academia, pelo amor de Deus. O objetivo do exercício é de estressar a musculatura, isso vai gerar desconforto, mas vai fazer com que o processo, em aumentar de 10 para 11, para 15, para 20 quilos, permita que quando você vai no supermercado e carregue 2 sacolinhas de compras, a tua coluna não fique com dor. Então, chega de ficar com medo no movimento. É entender, a gente está num projeto, é uma fase em que a gente está fazendo um projeto de reabilitação, de ensinar ao paciente de que essa constância vai permitir que hoje está muito sofrido, beleza, mas amanhã fazendo isso, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de exercício, modificou um hábito, mudou o estilo de vida, vai permitir que esse pilar do prédio chamado coluna, o pilar chamado articulação sacroiliaca, tudo isso faça com que, ao pegar o peso, ele não sinta a dor. E outra coisa, quando o paciente vai fazer atividade física, às vezes ele até faz, mas é comum a gente ver paciente na academia assim, que muitas vezes o treino que ele faz não é voltado para a funcionalidade. Primeiro que ir para a academia não é estar de fato treinando. Muita gente vai lá, faz as séries que são passadas, mas o treino não tem nenhuma intensidade. Ele acha que se treina fofo, né? 3 de 12, pronto. O corpo já sabe que eu cumpri o meu papel e pronto. E agora eu já vou vencer na vida. Mas assim, quando a gente está treinando para a saúde, a gente tem que tentar fazer exercícios mais funcionais. E por exercício funcional, eu não estou falando esses treinos funcionais correndo na praia, não. Não é que isso seja ruim, tá? Mas o que eu estou dizendo são os exercícios que trazem funcionalidade. São normalmente os exercícios mais básicos dos treinos de academia, que são exercícios multiarticulares e que a gente consegue exercer sobrecarga progressiva. Para a coluna especificamente, exercícios que as pessoas têm muito medo, como o agachamento e o levantamento terra, em suas variáveis, que são várias, eles são os exercícios mais funcionais para a coluna quando bem executados. Porque eles envolvem o movimento de abaixar, pegar um peso, levantar. E além de ele ensinar o paciente a não estar dobrando a coluna, que como eu falei antes, esse mecanismo de flexão anterior da coluna, ele sobrecarrega de fato o disco. Mas esses movimentos eles são feitos com o torque, né, no joelho e no quadril, não na coluna. A coluna ele trabalha de forma isométrica nesses exercícios. E é o que a gente, quando vê uma criança pequena, né? Uma criança que acabou que aprendeu a andar agora. Então, eu lembro muito da minha filha, quando ela aprendeu a andar e aí ia pegar uma boneca no chão. A criança, por natureza, eu não ensinei a ela, você não ensinou a sua filha, né? A criança, ela agacha, né? Pega a boneca e levanta. Ela não faz a flexão da coluna. E a gente, ao longo do tempo, né? Vai
pelo fato de não trabalhar bem a musculatura da coxa, não trabalhar a região glútea, a gente faz o movimento de flexão da coluna lombar e aí por isso que ao pegar um objeto e você fazendo a flexão vai causando degeneração e desgaste, E né? existe uma, digamos assim, vou dizer aqui entre aspas, uma doença, tá? Que ela não é uma entidade, digamos assim, bem reconhecida, mas todo mundo já meio que passou por isso. Às vezes você vai ali abaixo para pegar um peso de mau jeito e quando tá vindo, sente aquela fisgada na coluna. Travada na coluna. E você passa no médico, investiga e não dá nada, na maioria das vezes. Mas não dá nada, porque muitas vezes essas lesões realmente elas não causaram, digamos, um machucado definitivo na coluna, ou porque elas são muito pequenas, porque os exames eles têm um limite de corte de 3 milímetros, então lesões muito pequenas não aparecem. E a principal musculatura eretora da espinha, que é um músculo chamado multífidos, ele não é um feixe muscular como o bíceps, como assim, eles são pequenos feixezinhos, eles são vários pequenos músculos que a gente chama em conjunto de multífidos. Então a pequena lesão desse músculo, ela é imperceptível nos exames. E existe uma doença, digamos assim, que é a discinesia do multífidos. Quando a gente precisa fazer uma contração para que todas as pecinhas da coluna, todas as vértebras, todos os discos se movam em consonância, digamos assim, para exercer um movimento, há uma contração desordenada, então há um mini deslizamento de uma vértebra para um lado, de uma vértebra para o outro, isso gera um estiramento de cápsula articular, de ânulo, uma compressãozinha de nervo, dá aquela fisgada e o paciente sente dor. Por isso que é importante que o paciente faça treinos multiarticulares para que aprenda essa contração sincrônica, não só do multífidos, mas multífidos, glúteos e isquiotibial. Beleza. E vamos imaginar a situação, partindo um pouquinho para a opção de tratamento, né? O paciente identificou a hernia de disco e aí tem os red flags, que são sinais de alerta, né? Sinais vermelhos, né? E aí, que opções de cirurgia, né? Porque o paciente se pergunta, poxa, vou ter que fazer aquela cirurgia enorme, né? Que opções novas hoje a gente tem de cirurgia da coluna para resolver casos específicos de hérnia de disco? Existem dois grupos de cirurgias para hérnia. Tá? Existem as cirurgias descompressivas e existem as artrodeses. As cirurgias descompressivas, elas são as cirurgias que não envolvem implantes. Elas não vão ter pino, não vão ter próteses. E existem as artrodeses, que elas vão ter pinos e próteses. Tem várias técnicas, tá? Hoje em dia, a cirurgia que é o padrão ouro para cirurgia de hérnia de disco simples, aqui o paciente ainda tem um disco mais ou menos, mas é mais o fenômeno da compressão, é a cirurgia endoscópica. Porque ela é um procedimento que é realizado em hospital dia, o paciente vai para casa no mesmo dia. É um corte de mais ou menos meio a 0,6 meio centímetro, mais ou menos. O procedimento dura mais ou menos aí de 20 a 30 minutos. É um procedimento extremamente seguro. A visibilidade anatômica que a gente tem é exuberante. O sangramento é mínimo mesmo. É uma gota de sangue o sangramento. E o paciente a gente não gera nenhuma instabilidade. A gente preserva a estrutura da coluna, consegue retirar o fragmento de disco e visualizar o disco bem solto. Agora, pacientes que têm uma hérnia de disco com um disco mais complicado, um disco pior, muitas vezes eles vão ter que ser submetidos a uma artrodese. Ou pacientes que já fizeram uma cirurgia descompressiva e eventualmente tiveram uma recidiva, que é mais ou menos 3% dos pacientes aí operou uma hérnia e a mesma hérnia voltou, eles vão precisar muitas vezes de uma artrodese, porque esse disco já é disfuncional. Aí é uma cirurgia que vai envolver a colocação de uma prótese para substituir o disco. Quando a gente está falando de cirurgia endoscópica, que é o padrão ouro hoje, essa cirurgia ela é fantástica, porque ela consegue ser feita assim, basicamente qualquer paciente, dificilmente um paciente tem uma contraindicação essa cirurgia. Você pega uma pessoa de 100 anos, ele se recupera bem numa cirurgia dessa. O paciente opera, vai para o quarto do hospital, em 1 a 2 horas já está andando, se alimenta e vai para casa. E sai com um band-aid nas costas. Em 15 dias ele volta no consultório, tira o band-aid e vida normal. Volta a fazer atividade física, volta a trabalhar, volta literalmente à sua vida normal. Não tem todo aquele processo doloroso de cicatrização, de consolidação de implante, que é o que a maioria das pessoas está acostumado em cirurgia de coluna. É uma mudança muito grande, né, em termos do que era feito anteriormente e hoje. Porque se parar para pensar, meu polegar tem 2,2 centímetros, né? E a câmera, né, que é colocado é uma incisão tão pequena quanto... Meio centímetro, é uma caneta Bic. Então, é menor do que a polpa do meu polegar.
e permite a visualização direta, ou seja, a gente tem a segurança de estar vendo todas as estruturas. É algo que consegue remover a hérnia, né? Então, tem um aspecto curativo de tirar aquele componente que está comprimindo, né? Que está gerando todo o problema, né? E liberar o nervo. Então, você consegue, até Tiago mostra várias vezes, né? O nervo ali, você vê pulsando direitinho, você vê o nervo livre. Então, e o paciente tem a alta precoce, ou seja, ele consegue ir de alta no mesmo dia, consegue ter uma recuperação bem mais tranquila do que era feito E assim, a cirurgia endoscópica, por mais que ela seja minimamente invasiva, feita com a câmera, ela consegue realizar qualquer descompressão que a cirurgia aberta era capaz de fazer. Então ela é pequena, mas o potencial dela, eu diria que é até maior do que o da cirurgia aberta. Porque a cirurgia aberta antes, para a gente realizar descompressões grandes, muitas vezes gerava instabilidade. E aqui na cirurgia endoscópica não, a gente consegue manter os elementos de estabilidade da coluna, causando essa descompressão absurda. Assim, a gente abre o canal todo do paciente. Então é isso, pessoal. A gente pegou várias perguntas. Esse aqui foi o primeiro modelo, né? O primeiro bate-papo aí nosso. A gente vai aprimorando aí ao longo do tempo. Eu queria, Tiago, deixar assim, uma mensagenzinha aí para os nossos ouvintes aqui. Em breve aí a gente vai estar aprimorando, como eu falei, melhorando. Vamos também colocar a caixinha de perguntas. Também estamos aceitando as sugestões aí de vocês, de coisas e temas que vocês queriam estar ouvindo a gente falar, né? Então, isso aqui é um modelo de bate-papo, né? Nossa grande ideia é justamente de orientar coisas que a gente fala no nosso dia a dia no consultório, mas que tem pacientes que estão seguindo a gente nas redes sociais, mas que são de longe, de outro lugar, e que através do podcast, através das redes sociais, vão conseguir estar ouvindo a gente, né? E também estar escutando a mensagem que a gente passa muitas vezes no dia a dia no nosso consultório. Queria que você deixasse uma mensagem aí, fazer um agradecimento, fazer algum comentário aí também. E agradecer também a parceria, show de bola aí, bom demais aí. É o primeiro de muitos aí, se Deus quiser. E sigam nossas redes sociais. Vamos lá, Tiago, deixa a tua mensagem. Esse é um projeto que a gente já vem maturando aí há um certo tempo. Vai, não vai, vai, não vai. A gente sempre muito corrido, deixa para um outro momento. Mas a gente terminou dizendo, vamos fazer do jeito que dá, porque se a gente não começar, a gente nunca vai começar. A gente espera que vocês nos ajudem a desenvolver o projeto. A gente, como o Gustavo falou, espera que isso aqui seja um bate-papo, que seja uma extensão do consultório, que a gente tente passar as informações de forma simples, mas com pitadas de ciência, digamos assim, para não ficar cansativo. Que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, que a gente desmistifique aqui, porque esse meio que a gente trata aqui de coluna e de dor, ele muitas vezes tem condutas muito baseadas em mitos e em medos, muito mais do que na ciência, por isso que muitos pacientes não melhoram. E queria também retribuir aqui a Gustavo, agradecer a ele, porque eu acho que essa parceria da gente sempre faz muito tempo já que a gente tem essa parceria, a gente vai cada vez crescer mais. A gente se completa aqui, ele tem o estilo dele, eu tenho o meu estilo, mas eu acho que no nosso bate-papo aqui a gente vai agradar ao nosso público e a quem quiser mais se inscrever no nosso canal, tirar suas dúvidas, as portas sempre vão estar abertas aqui. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a você que está escutando aí pela paciência. Mandem sugestões aí para que a gente melhore. Esse aqui foi o primeiro de muitos que irão acontecer. Então, o nosso muito obrigado. Estamos aí à disposição aí de vocês também. Mandem suas dúvidas e as suas perguntas. Foi um prazer enorme aí e espero você seguindo as nossas redes sociais e também dando sugestões de temas para os próximos e enviando a sua pergunta. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.